partir de agora, no Ministério Orai Sem Cessar, diretamente do Estúdio 3, no Rio Grande do Sul. Oração da Misericórdia. Com a pastora Maria Inês. Me sinto perdido. Jesus me consola. Hoje de joelhos venho clamar-te misericórdia. Toma minha vida e me renova. Vem me transforma um novo ser. A paz do Senhor Jesus, amada igreja, louvado seja Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu sou grata a Deus por mais essa rica oportunidade, como diz o Senhor na sua palavra, que Ele muda os tempos e as horas. Ontem um calor insuportável, aí veio uma chuva. Graças a Deus, um clima está agradável. Não sei como que vai estar hoje, mas eu creio na misericórdia de Deus. Eu creio que Deus, mesmo no calor, mesmo no frio, como os nossos irmãos de outros países estão quase congelados. Ontem, quando eu falava com uma irmã, ela me disse que até o celular para de funcionar por causa do frio, intensidade do frio. Misericórdia, só Deus para ter misericórdia das nossas vidas. Então nós temos que orar, nós temos que buscar a presença de Deus, nós temos que todos os dias olhar para Cristo, saber que Ele é o autor e consumador da nossa fé, que deu a vida por nós. Eu não sei como que vai acabar, eu não sei, mas os sinais estão aí, amada igreja. Então nós precisamos buscar a presença de Deus. Todos os dias vai ter coisas, situações para nos entristecer, para nos fazer parar, para nos fazer perder as forças. Mas eu quero dizer para você que nós temos que buscar, independente do que estamos vivendo, buscar a presença de Deus, pedir para o Senhor se levantar em nosso favor, e aquilo que precisa ser consertado, aquilo que precisa ser mudado dentro de nós, que o Senhor nos dê graça, que nós não vamos ficar aqui, muitas vezes por causa de tão pouco, por causa de raiz de amargura que nos priva de toda a graça de Deus. Então nós temos que ir lá no mal, pela raiz, arrancar fora, dizer: Senhor, eu não estou conseguindo, eu estou amarga porque essa situação aconteceu comigo, no decorrer dos anos que se passaram, mas eu não posso parar, eu tenho que mostrar para o Senhor. Enquanto essa noite Deus tinha me dado um sonho, eu vi uma planta, essa planta até que a folha estava mais ou menos bonita, e daí umas começaram, uma estava bem bonita, a outra começou a ficar murcha, amarelada, e eu fui e arranquei daquele pote. Eu vi que a raiz estava estragada. Então nós precisamos olhar para a nossa vida lá na raiz do problema, e lá muitas vezes tem que arrancar fora, tem que pedir para o Senhor consertar, dizer: Senhor, aqui está precisando de uma poda, precisa limpar. Não quer dizer que a planta, se eu deixar, a planta vai acabar morrendo, as folhas vão acabar secando. Mas se eu não deixar, a planta, estou falando na nossa vida espiritual, tem coisas que as toxinas que tá lá, tá sufocando aquela planta quanto menos espera. Uma folha vai ficar amarela, outra vai ficar murcha, e assim vai indo, até pode cair as folhas. Mas se eu arrancar o problema, se eu mostrar para o Senhor, pedir para o Senhor se levantar e me ajudar, Ele vai me ajudar. E eu estou pedindo, estou clamando. Lá em Salmo 68, o Senhor diz assim, Davi diz assim: levanta-te, Senhor, Deus, e sejam dispersos os seus inimigos, fujam diante dele todos os que aborrecem. O inimigo não vai prevalecer, o mal não vai prevalecer, mas se eu quero ficar enterrada nas minhas dificuldades, diante dos meus problemas, não buscar esse consolo de Deus, esse renovo, essas podas que Deus tem que fazer na minha vida, eu vou acabar o quê? Eu vou acabar morrendo.
Mas quando o Senhor, Ele vem, Ele dissipa todas as trevas da minha vida e eu vou começar a ver que eu preciso viver na luz. Como se impele a fumaça, assim como se impele, como a cerca se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus. Então, eu disse já para Deus, Deus, tudo aquilo que é impiedade na minha vida, arranca, Senhor, da minha vida. Eu não quero perecer, eu não quero ser como a fumaça que se impede, eu não quero ser como a cera que se derrete diante do fogo. Eu quero ser uma árvore plantada junto ao ribeiro. Mas para isso, para o Senhor fazer isso, eu e você precisamos mostrar, dizer, Senhor, essa raiz aqui está estragada, Senhor, eu ainda falo, eu ainda tenho esses vícios, eu ainda estou aqui, Senhor, muitas vezes até estou me esforçando, mas eu não consigo entender, muitas vezes é maldição hereditária que vai se repetindo. Se tu analisar a tua linhagem de família, linhagem do pai, linhagem da mãe, coisas que aconteceu no passado, talvez até você busca aí pelas tuas finanças e você vê que não tem êxito. Mas muitas vezes pessoas são bem financeiramente, mas não têm alegria porque lá as emoções estão sufocadas. Então eu quero dizer para você, primeira coisa, nós temos que buscar a presença de Deus, pedir para Ele se levantar em nosso favor e nos ajudar a botar nossa casa em ordem. Não adianta eu ter riqueza se eu não tenho paz, se eu não tenho alegria. Não adianta eu ter dinheiro na conta se eu não tenho saúde. Isso tudo é um conjunto. E Deus, Ele quer nos superabundar de graça para que nós venhamos a entender e vamos viver aquilo que Ele tem para nós. Que Ele supre as nossas necessidades em poder e glória. Necessidade, Ele vai suprir, mas não é os meus caprichos. Eu não posso viver de ostentação. E daí vai dizendo mais adiante, mas alegre seus justos e se regozijem na presença de Deus e folguem de alegria. Eu quero essa alegria no meu coração, você quer essa alegria no teu coração. Não vai ter alegria nas coisas deste mundo, é coisa passageira. Eu tenho que ter depósito no céu. Se eu tenho depósito no céu, quando o dia que eu estou meio murcha, o Senhor vai fazer com que eu lembre da palavra que eu meditei, que Ele renova as nossas forças. Que Ele não dorme, que Ele não se cansa, que Ele está cuidando, mas eu preciso pedir, Senhor, se levanta em meu favor e dissipa esses inimigos que estão tirando as minhas forças. Talvez é a fofoca, talvez é a calúnia, talvez os vícios, eu não sei o que tira tuas forças. Aquilo que você vê, aquilo que você olha, as más informações, que talvez você já está obeso de tanta notícia, de tanta informação, de tanto ler jornal, de saber como é que vai ser, porque eu tô focada agora nessa situação da política. Não, eu tenho que estar focado em Deus. Tira os olhos do problema, começa a olhar para o Senhor. Se eu olhar para o problema, eu vou fazer como Pedro, eu vou afundar. Mas se eu estou afundando, o que eu faço? Pastora, grita, peça, Jesus, me socorre, me tira desse lamaçal de lodo, eu mesmo estou me atolando. Cantai ao Senhor, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que vem sobre os céus, pois o seu nome é Jeová. Exultai diante dele. Eu preciso me alegrar com ele. Ah, pastora, mas eu estou sozinha, parece que Deus tirou todas as pessoas que estavam do meu lado, mas o Senhor ouviu conversa que você não ouviu. O Senhor viu aquilo que tu não viu. E é necessário, porque daí quando nós estamos a só, nós vamos meditar na nossa vida, nós vamos colocar a nossa casa em ordem, nós vamos ter intimidade com Deus, não ter vergonha, não fazer como Adão, se esconder. Não, eu vou mostrar os meus pecados, as minhas fraquezas. É aqui, Senhor, a minha debilidade. É aqui, Senhor, quando eu vejo, eu já estou pensando, quando eu vejo, eu já estou entrando naquele assunto, e eu já estou julgando, eu já estou fazendo coisa que não era para fazer. E daí depois vem a colheita e você não sabe por que você está colhendo.
As coisas boas, como ontem eu vi uma mensagem, falava que a moça chegou numa loja e queria comprar. E ela pediu porções, até porções dobradas, porção de paciência, porção de paz, que ela precisava dar para os outros. E daí depois a moça fez um pacote que não custava nada, fez um pacote para ela. E esse pacote era muito pequeno. Ela disse assim, mas escuta aqui. Escuta aqui. Tá tudo aí nesse pacote? Sim, ela disse. Porque nós não vendemos a coisa pronta, nós vendemos a semente. E aqui nós, no Ministério Orai Sem Cessar, estamos te ensinando, te dando a semente. E é de graça. Como ela falou que não precisava pagar, então era de graça, mas era doações de sementes para você ter uma vida boa, para ter uma vida que você clame a Deus e o Senhor dissipa seus inimigos. Para exultar no nome do Senhor. Aí que ela entendeu que as sementes estão aí. Você pode pegar a semente aqui no Ministério Orai Sem Cessar e você pode semear. Mas eu tenho observado que muitas vidas, elas vão colocando em prática. Não adianta eu saber e não colocar em prática. Não adianta eu saber que eu tenho um alimento ali na minha geladeira, no meu armário, e eu não pegar e não colocar na mesa e não preparar, porque tem coisas que tem que ser preparado. Tu não vai pegar um pacote de feijão e vai comer ele cru, tu vai ter que cozinhar, vai ter que deixar de molho, vai ter que cozinhar, vai ter que temperar e ainda vai ter que se esforçar e comer. Ah, pastora, mas eu não gosto assim, eu gosto que as pessoas só orem por mim. Você vai ficar nos 6 horas, você vai acabar enfraquecendo e vai acabar fazendo que nem aquela planta, as raízes vai murchar tudo. Se você pede, porque em oração, Deus não vai mudar através da tua oração, você que vai mudar. Deus vai mudar você através da tua oração. Por que pessoas não mudam? Porque não oram, porque pede para os outros orar. Aleluia. E ele está dizendo aqui, ó, no 5, no 68, Pai dos órfãos, juiz das viúvas, é Deus no seu lugar santo. Ele é o Pai dos órfãos e juiz das viúvas. Talvez você vai dizer, pastora, mas eu tenho pai fisicamente, biologicamente, mas eu não tive um carinho de pai, eu não tive atenção do pai, eu não tive ensinamento do pai, mas o pai está agora te ensinando a você ser forte, está te ensinando, está te dando as sementes para você crescer, para você produzir. Se teu pai biológico não te ensinou, Deus mandou Jesus aqui para a terra nos ensinar, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Deus faz que o solitário viva em família, liberta os que estão presos em grilhões. Qual é os grilhões que você está preso? Vícios, relacionamentos, coisas que você vê. Eu tenho observado como nós temos que ter um cuidado com esse aparelho de celular que hoje eu posso estar levando a palavra para você, mas eu posso perder muito tempo. Então, cuidado com esses videozinhos rápido. Como chama atenção. E você fica... Quando tu vê, passou 20, passou 15, passou 30 minutos, e você passou 40 minutos, passou 1 hora, e você diz, meu Deus, como se passou. Mulheres, às vezes, descuidadas, até deixam o alimento queimar. Porque você se focou naquilo ali. Aquilo ali parece que te prendeu, que o Senhor veio nos desprender hoje das distrações deste mundo. Ah, pastora, mas eu estava olhando, mas era uma coisa cristã, mas mesmo assim, você pegou o que para a tua vida? Você aprendeu o que com aquilo que você viu, que você ouviu? Aí eu te pergunto. Ah, eu fui no culto, eu participei da consagração, eu escutei o áudio A, áudio B, de pastor A, pastor B, missionário, o colaborador lá daquele ministério. E o que você aprendeu? O que você colocou em prática? Não sei, estava bom, estava uma bênção. Tá uma bênção, mas o que tu aprendeu? O que tu tirou?
O que tu extraiu da palavra que foi pregada? Do ensinamento? E daí ele está dizendo que ele é o nosso Pai. Eu vejo hoje, amada igreja, Pai dos órfãos, juiz das viúvas. Porque lá o Senhor julgou a causa daquela viúva, mas não de uma viúva desnaturada. De uma viúva que pedia que o Senhor fizesse justiça, que aquele juiz fizesse justiça para ela. De uma viúva que o esposo servia a Deus. E ela foi procurar quem? O profeta. Ela não foi procurar as distrações desse mundo como eu vejo hoje. Estão perdidos. Que Deus traga de volta. Que Deus venha reconduzir para o caminho certo. Aleluia. Eu vejo que quantas pessoas dizem, eu não deu certo no casamento, eu me separei. E eu estou vivendo a minha vida buscando santidade. Eu não sou contra isso, eu não estou falando nada disso. Mas muitos separam e daí faz tudo o que não podia fazer antes, faz agora. Se perderam. E daí tu fica olhando para a família. Será que não é uma maldição hereditária? Será que tu não está trazendo nada da linhagem familiar que você precisa parar, analisar a tua vida? Não, até aqui está tudo errado, mas eu quero viver em santidade e obediência, não quero mais tranqueira na minha vida, não quero mais embaraço, Senhor, me livra desses grilhões que me prendem. Eu vivo em terra seca, Senhor. Parece que nada mais tem sabor. O que está acontecendo? Peça para o Senhor se levantar e mostrar para você, te ajudar a você ser conduzido para uma terra que mana leite e mel, que é a terra prometida. Ó Senhor, quando sairás adiante do teu povo, quando caminharás pelo deserto? A terra abala-se e os céus destilam perante a tua face, ó Deus. O próprio Sinai tremeu na presença de Deus, do Deus de Israel. Tu, ó Deus, mandaste a chuva em abundância e confortaste a herança que estava cansada. Tu não está cansado. Quantas pessoas estão cansadas e dizem, não, eu vou lá me divertir, eu vou lá beber umas, eu vou lá fazer isso, eu vou lá fazer aquilo, para mim descansar. E você não está vendo que você está sem força, que você está morto espiritualmente. Que o Senhor hoje possa se levantar e olhar para as raízes, arrancar, se precisar arrancar. E podar as raízes que estão estragadas. Colocar do seu óleo, do seu azeite, limpar. Para que nós venhamos a produzir. Para que nós não venhamos a também só ter folhas, né? Nós temos que ter frutos. Porque quando o Senhor passou pelaquela figueira, cheia de folhas, e não achou frutos, o que ele fez? Ele amaldiçoou. Não adianta eu fazer de conta, porque Deus conhece o meu coração, eu tenho que ter frutos. Eu tenho que ter frutos. E eu começo a olhar que frutos que eu estou produzindo. Frutos bons ou frutos más? Tudo tem a sua utilidade. Mas o tempo, a estação certa. Que eu pego essas sementes que eu estou plantando, que eu estou semeando todos os dias. Um dia, quando uma irmã já dorme no Senhor, quando ela disse para mim, vai na minha casa, porque eu preciso orar por você. Eu vejo assim, mas eu não entendia nada. Eu não entendia nada o que ela estava falando, porque eu estava com a minha mente cauterizada. Você é um vaso, Deus quer fazer de você um vaso, mas um vaso que fica cheio de azeite. Mas você está um vaso rachado. Não tem nada. Eu não gostei que ela falou aquilo para mim. Sinceramente, eu estou falando diante de Deus, eu não gostei.
Eu saí de lá. E ela disse, e a partir de hoje, talvez você está escutando, eu já falei isso, talvez você está escutando a primeira vez. A partir de hoje você vai ser separada da tua família. E daí eu fiquei mais brava ainda. Eu disse, meu Deus, mas a minha família, eu sou a menor da casa. Ninguém almoçava, ninguém, eu era a queridinha. A partir daquele dia, Deus me deixou no mesmo lugar, mas Ele me separou para trabalhar na minha vida. Ai, o trabalhar de Deus dói. A poda de Deus dói. A solidão dói. Mas aí eu fui aprendendo a conhecer o meu Pai, que é o juiz dos órfãos e das viúvas. E eu te peço hoje, convide Jesus. Convide Deus para se levantar em teu favor, para dissipar. Talvez os inimigos estão na raiz da tua origem, da tua descendência. E você hoje faz coisas que você não queria fazer. E você se depara com gerações passadas. Gerações que trouxeram enfermidades, miséria, temperamentos difíceis. Às vezes tu olha para uma criança, meu Deus, não conheceu a bisavó, mas ela faz as mesmas coisas que a bisavó, porque veio na linhagem. E assim, coisas boas também vêm. Profissões, mas vem as coisas ruins também. Que o Senhor venha nesse dia se levantar em nosso favor, no mundo espiritual, desligando de nós. Que Ele venha se levantar em nosso favor. Quebrar o arco do forte, despedaçar a lança. Tudo aquilo, Pai, que nos aborrece, Pai. Até nós nos aborrecemos, Pai, fizemos as coisas erradas no momento, até nem vimos, Pai. Depois vem a tristeza, vem, Senhor, quando nós caímos em si, Pai. Mas ainda estamos vivendo nessa terra, caminhando rumo à terra prometida. Há tempo de nós despertar, há tempo de nós mudar, há tempo de nós pedir perdão, de nos consertar. Pai, perdoa pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Pai. Porque hoje, Pai, nós estamos aqui diante desta palavra, Pai, e te pedindo que o Senhor se levanta, que dispersa os nossos inimigos, Pai. E todo espírito das trevas fuja de nós. Tudo aquilo que não provém de Ti, Pai. Que nós vamos ter sabedoria e discernimento de mostrar para o Senhor, Senhor, é aqui que eu preciso de luz. É nesse relacionamento, Senhor. É nessa situação da minha saúde, até minha alimentação, Senhor. O médico disse que eu não posso comer aquilo ali que vai me fazer mal para a minha saúde, Pai. Mas eu acabo ingerindo, Deus, e depois eu passo mal, aquilo fica indigesto. E assim a Tua palavra, Pai, nos ensina. Não faça isso, não faça aquilo, faça só o bem. E muitas vezes causa indigestão, Senhor. Nós estamos indigestos espiritualmente, Pai. Mas hoje eu te peço, Pai, nós temos que botar para fora tudo aquilo, Pai, que nos traz, Senhor, essa obesidade espiritual que não provém de Ti, Deus. O espírito das trevas, Pai, que seja dissipado das nossas vidas. Que nós venhamos, Senhor, a buscar a Tua presença, Pai. A cada dia mais ser iluminados por Ti, Deus. Que nós podemos nos alegrar, como diz aqui, Senhor, que o justo vai se alegrar, vai se regozijar na Tua presença, vai se folgar de alegria, Pai. E é isso que nós estamos te pedindo, Pai. Alegria da salvação. E o Senhor veio nos abençoar, Pai. Que o Senhor venha cortar os cordéis, Pai, de pactos que foi feito, Pai, nas hereditariedades, Pai. Ligações, Senhor, com dinheiro. Que o Senhor venha nos abençoar, Pai, mas quebrar, Senhor, todo este mal. Todo dinheiro ilícito, Pai, porque não traz alegria, não traz paz, só traz tribulação.
Tudo aquilo que é para chegar nas nossas mãos, Senhor, que passa, Senhor, pela Tua luz, Pai. Aquilo que ganhamos, Pai, os presentes que ganhamos, Pai, porque pessoas mal intencionadas muitas vezes trazem presentes, Pai. Aonde passou primeiro pelo culto. E muitas vezes até nós usamos, Pai, e não demos conta que aquilo ali, Senhor, veio mal para nossa casa, porque esquecemos de abençoar. Pai, que os teus olhos contemplam hoje, Pai, que teus olhos passam, Senhor, em cada cômodo da nossa casa, Pai. Que a tua luz, Pai, venha nos mostrando, Pai, aonde está, Senhor, escondido esse espírito da miséria, aonde está essa raiz, Senhor. Que nós podemos arrancar, Pai, todo o mal. Aonde trouxe enfermidade, Pai, aonde trouxe desavença para esse casal, Pai, aonde esfriou esse relacionamento, Deus. Aonde se amavam, Pai, hoje não se amam mais. Hoje não consegue nem escutar a voz, não consegue nem sentir, Senhor, a presença do outro. Já o coração começa a ficar angustiado, já sente raiva. Tira essa raiva desse coração, meu Deus. Os motivos que causou, Pai, a raiz desse problema. Pai querido, Pai amado, na nossa vida emocional, na nossa vida sentimental, Pai. Tudo aquilo que os nossos antepassados, Pai, se envolveram com coisas do oculto, Pai, se levanta em nosso favor, Pai. Nós não estávamos lá, Senhor. Nós não sabíamos de nada, mas hoje nós colocamos tudo diante do teu altar. Te pedimos perdão, te pedimos misericórdia. Assim como Daniel fez, Pai, orou, pediu perdão pelos erros dos seus antepassados. Porque ele estava cativo lá na Babilônia, Pai, mas ele nem sabia por que ele estava lá. Mas lá ele continuava buscando a Deus. Nada pode nos impedir, Pai. Nos cerca, Pai, com colunas de fogo, Senhor. Adestre as nossas mãos para essa guerra espiritual, onde o Senhor vai se levantar e vai colocar um ponto final em nome de Jesus, de toda escassez, de toda pobreza, de toda dissolução na família, Pai. Família é projeto teu, Pai querido, Pai amado. Restaura diálogo entre pais e filhos, entre esposo e esposa, Pai. Em nome de Jesus, que toda contenda, Pai, que todo diz que me diz, que toda palavra contrária, Pai, caia por terra, em nome de Jesus. Palavras que foram lançadas, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre o nosso ministério, sobre a nossa profissão, Pai. Todas as maldições sejam quebradas, todo embaraço, Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos os pedidos de oração, meu Deus, por todas as vidas, Pai, que estão se recuperando, pelos livramentos que o Senhor tem dado, eu agradeço, meu Deus e meu Pai, eu agradeço, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Pai. Que o Senhor venha tocando, Pai, poderosamente na nossa nação brasileira, Pai. Eu oro pelos três poderes, Pai, derruba do trono os poderosos e leva os humildes, Pai. Eu sei, Pai, que o Senhor está arrancando, Pai, porque tudo está podre, Pai. Mas há como ter um renovo, Pai. Há como ter um renovo, Deus, porque eu sei, Pai, que o Senhor está fazendo grandes coisas. Vidas, Pai, que despertam, Pai, para a oração neste momento, Pai, porque estão sentindo o aperto. Ah, Deus, eu oro pela minha cidade, eu oro pelo meu estado, eu oro pelos meus vizinhos da direita, da esquerda, da frente e dos fundos, Pai. Entra em cada lar agora. Faz tua obra, Pai. Faz tua obra, Pai, em cada casa, Pai. Eu declaro, Senhor, teu nome forte, Senhor, nome poderoso de Jesus sobre as ruas, sobre os valados, Pai, onde estão os teus filhos prisioneiros, Pai, nos grilhões das drogas, Pai. Das coisas erradas, dos vícios, liberta, Pai, em nome de Jesus. Eu oro pelo Ministério Orar Sem Cessar, eu oro pela vida do meu pastor presidente, Pai, a missionária Rosa. Dá saúde para o teu filho, Pai. Venha repreender, Jesus, todo o mal, toda essa gripe, todo esse vírus, Pai, em nome de Jesus. Levanta ele com poder e autoridade mais e mais, Pai. E que nós venhamos ser, Senhor, essa loja, Pai, como aquela moça, Pai, dando as sementes, Pai. Que você possa pegar essas sementes e semear.
Que o Senhor venha prosperar a tua vida. Você que tem compartilhado, você que tem ajudado, você vai ter galardão. Você que tem contribuído com essa obra, você vai ter recompensa. Todas as vidas que são alcançadas, Pai, através do compartilhamento, que o Senhor venha abençoar essas famílias e abençoa quem compartilhou, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Eu oro pelos dizimistas, ofertantes, bons samaritanos. Eu oro pelas famílias. Eu oro pelas criancinhas, Pai, os meus netinhos, assim, todas as famílias, Pai. As crianças, Pai. Livra de todo ataque do inimigo, Pai. Que as crianças venham ter o benefício, Pai, que a nossa descendência seja liberta, Pai, para que as nossas crianças vivam, Senhor, em santidade e obediência a Ti, Senhor. Nosso Senhor nos salva, Pai. Que o Senhor, ao Senhor que pertence às saídas para o escape da morte, nós queremos essas saídas. Deus Jesus, Tu és a porta de entrada e a porta de saída. Aonde, Senhor, nós precisamos escapar. Mas aonde, Senhor, nós precisamos nos esconder debaixo da sombra do Altíssimo para descansar em Ti, Pai. Que nós vamos ser obedientes à Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Os processos que estão na justiça, Pai, as vidas que têm propósito, meu Deus. As vidas que estão perdidas, Pai. As vidas que estão ansiosas, que o Senhor venha curando, que o Senhor venha libertando, Pai, que o Senhor venha salvando, Pai, em nome de Jesus. E que nós podemos dizer, Senhor, que o Senhor venha se levantar em nosso favor nesse dia, Pai, que se chama hoje, dia 29 de janeiro, Pai. Que o Senhor venha se levantar e nos dar vitória em nosso favor, Pai. Levanta-te, Senhor, levanta-te. Levanta-te, Senhor, levanta-te, levanta-te, Senhor, levanta-te, levanta-te, Senhor, levanta-te, levanta-te, Senhor, levanta-te. Levanta-te, Senhor, levanta-te, levanta-te, Senhor, levanta-te, levanta-te, Senhor. Fujam diante de ti, teus inimigos se dispersem diante de ti. Todos aqueles que aborrecem tua presença. Todos os que aborrecem, Senhor, levanta-te, Senhor, em nosso favor e fica conosco, nos livrando de todo o mal, em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante seu rosto e te dê a paz. Que você possa receber a paz. A paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. A minha família é bênção do Senhor. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Louvado seja o santo nome do Senhor. E eu sou Ministério Orai Sem Cessar. Louvado seja Deus.